Aleluias. Vamos lá então. Tiago, capítulo de número 3 e versículo de número 17 é o nosso texto que a gente vem estudando aqui às quartas-feiras, né? E hoje a gente retoma então esse estudo. E diz assim, ó, mas a sabedoria lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e bons frutos, que foi que a gente viu por último, e aí chega na nossa de hoje, imparcial. E aí a última a gente deixa para a semana que vem, concluindo esse estudo sem fingimento. Mas, né, como eu falava, hoje nós vamos tratar dessa característica da sabedoria. A sabedoria, ela é imparcial, ou como a corrigida diz, sem parcialidade. Algo sem parcialidade é algo imparcial, tá? Então, de vez em quando eu vou falar sem parcialidade, imparcial, mas saiba que são sinônimos, é a mesma coisa, né? Bom, se a Bíblia diz que é com sabedoria que se edifica a casa, e se a Bíblia está dizendo aqui que a sabedoria, ela é isso, né? Uma das características da sabedoria é que ela é imparcial. Então, se nós quisermos edificar a nossa casa com sabedoria, nós vamos precisar edificar a nossa casa com imparcialidade. O que vem a ser isso, né? É você não puxar sardinha nem para um nem para o outro. Tem uma outra tradução da Bíblia que diz assim, sem favoritismo, né? Toda vez que você beneficia uma pessoa em detrimento da outra, então você está sendo parcial, você está puxando farinha para um lado ou para o outro, tá entendendo? Né? Tá favorecendo um, favorecendo o outro. Mas nós precisamos ser imparciais. Essa palavra é muito utilizada, né, dentro do direito, né, principalmente falando do juiz, que o juiz precisa ser imparcial, né? Ele, inclusive, quando, por exemplo, chega lá para ele julgar e ele é amigo de uma das partes, ele precisa se declarar impedido. Ele diz, olha, eu não posso julgar. Tem que vir outro juiz para julgar essa causa. Porque se ele é muito amigo de uma das partes, ou se ele é inimigo de outra parte, ele vai ser o quê? Parcial, né? Ele vai favorecer um ou vai favorecer outro. Então, nós também precisamos, como nós já vamos ver aqui na Bíblia, em tudo, isso é um mandamento de Deus, repita, a gente já vai ver isso na Bíblia, que nós precisamos ser imparciais. Alguém pode dizer, pastor, mas eu não sou um juiz. Sim, provavelmente você não tenha esse cargo, esse ofício, mas entenda que cada um de nós somos juízes, né? Nós estamos a todo momento julgando coisas, julgando situações e julgando também pessoas. Você está agora me ouvindo, me olhando e você está me julgando, sabia? Não, pastor, está amarrado. Tá. Você está julgando se aquilo que eu estou pregando está de acordo com a palavra de Deus ou não. Não está fazendo esse julgamento? Ou pelo menos deveria. Né? Verdade ou não é? Meu irmão, isso é normal. O que a Bíblia condena, a gente julgar as pessoas, não é no sentido de você tentar entender a intenção daquela pessoa e tal, ou por um erro da pessoa taxar ela daquela forma. Isso é o que a Bíblia condena. Mas nós precisamos entender, ó, quer ver um exemplo? Jesus mesmo falou que pelos frutos se conhece a árvore. Não é isso? Então, quer dizer, pelas atitudes da pessoa se conhece quem a pessoa é. Você não vai precisar julgá-la? Você está entendendo? Aí eu achei engraçado que esses tempos atrás veio uma pessoa falar comigo, inclusive pediu um conselho numa determinada situação, e é óbvio que para eu aconselhar eu vou ter que fazer o quê? Julgar aquela situação. E aí a pessoa começou a me contar e tal, cara, não, porque é assim, porque aquela pessoa está fazendo isso. Chegou um momento e falei, olha, você está errado. A pessoa ficou braba. Você olha para mim, pastor, você está me julgando. Eu falei, mas claro que eu estou. Você não veio aqui para isso? Você vem me pedir um conselho, você não quer que eu julgue essa situação e julgue quem está mais certo, se é você ou outra pessoa lá, que você está reclamando dela? Não, isso é o brabo, batendo, pisando firme. Né? Não, pastor está me julgando, que absurdo isso e tal. Então entenda que a gente vai estar julgando inúmeras situações, né? Quem tem mais de um filho, por exemplo, aí chega um e diz assim, pai, o fulano fez isso para mim. Alguém já viu essa cena? Né? Aí daí chega o outro e diz, não, mas eu fiz isso porque ele fez aquele outro. E aí o que você vai ter que fazer? Julgar. Né? Não só isso,
Mas, às vezes, você vai ter que julgar uma situação, vamos supor, no casamento. Seu cônjuge lá, marido ou esposa, fez alguma coisa que você julgou errado a atitude daquela pessoa. E aí você vai lá confrontá-lo, corrigi-lo, você diz, olha, aquilo que você fez não tá errado, não pode fazer isso. E aí a pessoa vai dizer, não, mas olha, eu fiz isso por causa dessa situação. E aí você vai precisar fazer o quê? Julgar a situação, sim ou não? Né? Então, meu irmão, a gente não pode ser. Tem muitas pessoas que elas se escondem atrás de um manto. Você não pode me julgar, você está me julgando. Aí tem gente vivendo o pecado, e quando você vai confrontar a pessoa que ela está no pecado, ela diz o que para você? Você está me julgando, você não conhece o meu coração. Mas, meu amigo, se você está no pecado, você está no pecado. Você está entendendo? Mas a pessoa tenta se esconder debaixo de uma bandeira, não me julgue. Não, eu não. E aí, assim, não, que eu não posso julgar ninguém, que isso, que aquilo. Gente, a gente tem que ter, né, um pouquinho de sabedoria com relação a essas questões. Então, perceba, voltando aqui ao ponto que eu estava, que na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nós estamos constantemente julgando situações e muitas vezes, dentro desse aspecto que eu estou falando, julgando pessoas, às vezes entre uma e outra, às vezes, olha o exemplo que eu dei, eu fui lá corrigir o meu cônjuge, ele falou, não, mas eu fiz isso por causa dessa situação. Entenda que de alguma maneira eu tenho que julgar entre se eu estou certo ou se a pessoa está certa. Se aquilo que ela falou está correto, você diz, não, então você tem razão. Ou dizer, não, mas eu acredito que mesmo assim você não deveria ter feito isso. E outras vezes eu preciso julgar a mim mesmo como a Bíblia manda. A Bíblia diz que se eu julgar a mim mesmo, então eu não serei julgado. Então veja que às vezes você vai ter que julgar entre duas pessoas, né, mais parecida ali com a função do juiz mesmo. Às vezes você vai ter que julgar entre você e uma outra pessoa. Às vezes você vai ter que se julgar. Então nós não podemos fugir dessa situação e precisamos entender que a sabedoria, ela é imparcial, ela é sem favoritismo, né? Então vamos falar, você quer ver quando a gente é muito quando a gente é muito parcial, é quando a gente tem que julgar nós mesmos. Verdade, né? Você já notou, ó, o outro lá contou uma mentira, mentiroso? É mentira do diabo, hein? Cuidado, vai pro inferno, hein? Não é assim? Mas daí quando é a gente que conta mentira, diz, não é que eu seja mentiroso, não, mas foi uma mentirinha só, não, mas não prejudicou ninguém, não, mas foi por um bom motivo, não é assim? Para o outro todo rigor na hora de eu julgar, mas para mim não, todas as misericórdias, né? Então nós estamos sendo parciais. Estamos nos favorecendo. E nós precisamos nos julgar com o mesmo rigor que a gente julga as outras pessoas. Amém? É dessa maneira que nós precisamos julgar. Quando eu vou julgar entre, como eu dizia, o exemplo que eu dava, entre outra pessoa e eu, é a mesma coisa, eu não posso puxar sardinha para o meu lado. Não, eu tenho que ser imparcial, como se eu estivesse de fora julgando aquela situação. Né? E assim por diante. Bom, vamos aqui para alguns textos bíblicos. Eu quero ler 4 textos bíblicos com vocês hoje para fundamentar aqui, para te mostrar na palavra como essa questão é séria de ser parcial e como é que Deus, que a palavra de Deus olha para isso. E depois a gente vai por um 4º texto para na prática a gente ver como isso pode ser destrutivo para um lar, para uma casa. Então, primeiramente, Êxodo capítulo 23 e versículo 1. Êxodo 23, versículo 1. Aqui, na lei de Moisés, há um mandamento aqui da palavra de Deus. E diz assim, ó, Êxodo 23, 1. É engraçado que a gente lê isso aqui, parece que foi escrito ontem. Parece que alguém escreveu pensando na nossa sociedade hoje, né? Mas não é. Então diz assim, não espalhe notícias falsas. Não é o que está na moda hoje? Né? Aí deram um outro nomezinho bonito, fake news. Que nem é tão bonito assim também, né? Mas o que é fake news? É notícia falsa. Aí a Bíblia, amém, gente, há bem mais de 2.000 anos atrás, que a gente está falando aqui do Antigo Testamento, bem mais do que isso, já vem falar para nós, já é mandamento bíblico, não espalhe notícias falsas. Aí diz mais, e não entre em acordo com o ímpio para ser testemunha maldosa. Eu te dou alguma coisinha aqui, você vai lá, fala bem a meu respeito.
né? Você dá uma puxadinha aqui na hora do seu testemunho. 2, não siga a multidão para fazer o mal. Isso acontece ou não? Né? A pessoa, aquele chamado efeito manada, né? A pessoa sempre ir com a maioria. Antigamente tinha um falar assim, que era o Maria vai com as outras, né? Não é assim? É aquela pessoa que ela não tem o seu posicionamento. A maioria está indo para onde? Vá para cá, vem para cá, né? Eu até lembrei agora, tinha um programa do Silvio Santos, acho que vocês vão lembrar, que aí fazia uma pergunta e abria assim, como se fosse 2 portas, né? E aí a pessoa tinha que, ou uma porta ou outra, que era a resposta, né, para aquela pergunta, lembra? E aí, assim, tinha alguns que ficavam parados. Aonde ia a maioria, o que ele fazia? Ia atrás. Eu lembro de uns assim, ó, que até ia na resposta certa. Quando olhava para lá e tinha um monte de gente na outra, ele fazia o quê? Ih, rapaz, deixa eu passar para o outro lado. Não é assim? E aí o que acontecia? Errava, daí fechava a portinha assim, né? E ele já perdia ali. Então tem alguns que é assim. E aí nós precisamos tomar um cuidado para não ser aquele que segue a maioria. Porque, na verdade, meu irmão, se nós somos cristãos, nós vamos sempre andar na contramão da maioria. Amém? Nós vamos sempre andar na contramão do mundo. Se a gente quiser agradar todo mundo, meu irmão, não vai dar certo, não vai ter como a gente ser cristão. Amém? Então a Bíblia diz, não siga a multidão para fazer o mal. E num processo, não deponha com a maioria para torcer a justiça. Eu sei que não é bem isso, né? Mas a maioria está falando isso? Não é assim? A maioria está falando isso? Eu vou falar também. Tem até um experimento social interessante, né? Que chega numa sala de aula e todo mundo está sabendo. O professor ali combinou com todo mundo, só tem um aluno que não está sabendo da história. E aí o professor chega lá com 2 pastas, uma vermelha e uma azul. Não sei se você já viu isso. E aí ele pega, e aí a câmera está filmando, assim, uma filmando todo mundo e uma mais no zoom ali só para aquele aluno. E aí o professor puxa a pasta azul e diz assim, ele começa a falar e tal, ele diz assim, por exemplo, essa pasta aqui, que cor é essa pasta? E era a pasta azul, e todo mundo responde, vermelha. Aí o rapaz pro lado assim, começa a dar risada e diz, tá todo mundo doido. E o professor continua, então, porque essa pasta vermelha aqui e tal, não sei o quê, e é a pasta azul. E essa outra aqui, por exemplo, que cor que é essa pasta? E essa sim é vermelha. Todo mundo responde o quê? Azul. E aí o rapaz novamente, o que está acontecendo aqui? Então, porque essa pasta aqui é azul e não sei o quê e tal, e vai enrolando ali. Daqui a pouco pergunta diretamente, fulano, que cor que é essa pasta aqui azul? O que ele responde? Vermelha. Porque ele não quer se indispor com todo mundo está falando que é vermelha, por mais que ele tenha convicção que aquilo é azul, ele faz o quê? Vai com a maioria. Isso acontece ou não? E a Bíblia está nos proibindo de agirmos assim. Vamos continuar. Não seja o quê? Parcial. Chegamos aonde queríamos, né? Se a Bíblia está dizendo que a sabedoria ela é imparcial, então é um mandamento de Deus. Não seja parcial, nem mesmo com o pobre nas suas demandas. E aqui é muito interessante. Por quê? Porque, ao meu ver, abre duas linhas de interpretação. Ao meu ver. Me parece um tanto ambíguo esse versículo. Que a Bíblia diz, não seja parcial, nem mesmo com o pobre nas suas demandas. Por quê? Nem mesmo com o pobre no sentido de eu desfavorecer o pobre. Afinal ele é pobre. Você está entendendo? Ninguém vai defendê-lo mesmo? Ou ao contrário, sabe aquele negócio assim? Tadinho do pobre. Entende? Não, ele até não merece, ele é até o culpado, né? Mas tadinho dele, né? Vamos dar uma ajudada. E tem essas coisas ou não? Então, seja porque, não, ele é pobre, não estou nem aí com ele, não, ninguém vai defender ele, ninguém vai se preocupar com isso, ou ao contrário, ou, de eu ficar com dó e dizer, não, eu sei que ele é culpado, mas tadinho, né? Vamos dar para ele, afinal de contas ele é pobre, olha lá, o outro é grande, é empresário. Não, isso não vai ser um prejuízo muito grande para ele. Não, vamos dar aqui para o pobre. Não, nós precisamos ser imparciais.
parciais. Amém? Continuando. 2 Crônicas, capítulo 19, isso, e versículo 6. 2 Crônicas 19, 6. Isso aqui é o rei Josafá. O rei Josafá, ele realizou uma verdadeira reforma na nação. Não só no aspecto religioso, que foi a reforma ali principal que o rei Josafá fez, mas em todos os aspectos da nação. Aqui ele está diante dos juízes que vão julgar o povo, e ele vai dizer o seguinte: disse aos juízes, vejam bem o que vão fazer, porque vocês não estão julgando em nome de homens, e sim em nome do Senhor. E ao julgarem, ele estará com vocês. E agora, que o temor do Senhor esteja com vocês. Tenham cuidado com o que vão fazer, porque o Senhor, nosso Deus, o que diz aí? Não admite injustiça nem parcialidade e também não aceita suborno. Olha só, ele está falando com os juízes, olha, vigia, vê o que vocês vão fazer, tenham temor de Deus na hora de julgar, porque vocês não estão julgando em nome dos homens, mas sim em nome do Senhor. E ele diz, vejam o que vocês vão fazer, porque o Senhor, nosso Deus, não admite, não aceita injustiça nem parcialidade, ou sinônimo disso, nem favoritismo. Meu irmão, além de haver um mandamento bíblico dizendo que nós não podemos ser parciais, a Bíblia está dizendo que Deus não aceita, Deus não admite a parcialidade. De tal forma que se nós estamos sendo injustos, se nós estamos sendo parciais, favorecendo um com favoritismo, então, meu irmão, nós estamos provocando a ira de Deus, porque Deus não admite isso. Amém? Por que, pastor, que Deus manda que a gente não seja parcial? Por que que Deus não admite a parcialidade? Você quer ver por quê? Atos agora, capítulo 10 e versículo 34. Atos 10, 34. Perceba que os dois textos que nós falamos há pouco, né, são dois textos do Antigo Testamento, que nós já estamos falando do Novo Testamento. E olha o que Pedro vai falar a respeito de Deus. Então Pedro começou a falar e disse, reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Por que que Deus manda a gente ser imparcial? Por que que Deus não admite, como acabamos de ler, a parcialidade? A Bíblia está dizendo, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Vamos trocar, lembra do sinônimo? Deus não trata as pessoas com favoritismo. Deus trata todas as pessoas de forma igual. Não tem para Deus aquele negócio, é que eu gosto mais desse. Desse aqui eu não gosto tanto dele, né? Então deixa ele sofrer. Não, esse aqui eu gosto muito dele. Não. A Bíblia diz que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Vamos ver mais? Diz assim, ó, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Amém, igreja? Deus vai aceitar a pessoa não por conta da sua origem, não por conta da sua etnia, da sua nacionalidade, da cor da sua pele, da sua condição financeira, da sua capacidade intelectual ou qualquer outra coisa. A pessoa que é aceitável para Deus é aquela que teme a Ele e que pratica a justiça. Essa pessoa vai ser aceitável a Deus, independente da sua nação. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Por isso que Ele manda que a gente não trate, por isso que a Bíblia diz, a gente viu há pouco, que Ele não admite a parcialidade. Aí, o último texto nós vamos ver, dentro desse primeiro
aspecto aqui da gente entender como é que Deus vê, como Deus leva a sério a parcialidade, e depois a gente vai ver só mais um, aplicando isso na prática no aspecto da família, tá? Então agora, primeira epístola a Timóteo, capítulo 5, versículo 21. Primeira epístola a Timóteo 5, 21. Porque nós acabamos de ver, né, que há um mandamento bíblico, não sejam parciais. Aí alguém, né, sempre que tenta levantar uma bandeira, mas isso é coisa do Antigo Testamento. Pois é, mas nós vamos ver que, não digo nem que é a mesma coisa, a gente vai ver que aqui engrossa o caldo ainda mais, com relação, então, ao Novo Testamento. E a Bíblia diz o seguinte, 1 Timóteo 5, 21. Diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, olha só, é coisa séria, amém? Ele vai dizer, olha, o que eu estou falando para você agora, eu estou falando diante de Deus, diante de Jesus Cristo, diante dos anjos eleitos, além de tudo isso, peço com insistência, rapaz, o pedido é sério, verdade não é? Peço com insistência que você guarde estes conselhos, sem discriminação, nada fazendo com espírito de parcialidade. Gente, olha que coisa séria isso aqui. A Bíblia está dizendo que nós não podemos fazer nada. E como eu disse, o caldo engrossa. Porque se a Bíblia dissesse só assim, não fazendo nada com parcialidade, era uma coisa. Agora a Bíblia diz não fazendo nada com espírito de parcialidade. E o que eu entendo com isso? Meu irmão, olha só, o Antigo Testamento, ele se preocupava mais, pelo menos a minha maneira de ver, de interpretar, ele se preocupava muito mais com os atos e um pouco menos com a atitude. Se preocupava mais com aquilo que era externo do que necessariamente com aquilo que era interno. O Novo Testamento já vem trazer uma ênfase muito maior para a atitude do que para o ato em si. Para aquilo que é interior do que para aquilo que é exterior. Eu vou lhe dar alguns exemplos. O Antigo Testamento dizia, não matarás. O Novo Testamento já vai dizer, não odeie o seu irmão. Amém? E aí Jesus mesmo vai explicar que se você não odiar o seu irmão, consequentemente, você não vai matá-lo. No Antigo Testamento você podia até odiar. Não que fosse bem assim, a gente sabe que não, mas só para você entender. Você só não podia matar, né? E às vezes eu brinco, não, mas dar uma surra podia. Era só não matar, né? Eu sei que eu estou exagerando, é só brincadeira, né? Mas você está entendendo? O Antigo Testamento dizia, não adultere. O Novo Testamento, Jesus vai dizer, não olhe para uma mulher com um olhar impuro, porque se você olhar para ela com um olhar impuro, você já cometeu adultério dentro do teu coração. Olha só, externo não teve nada, mas aqui dentro já pecou. Então parece que a ênfase é muito maior aqui. O Antigo Testamento vai dizer, não seja parcial. Agora o Novo Testamento vai dizer, não faça nada com espírito de parcialidade. E aí eu entendo da seguinte forma, às vezes a gente precisa julgar uma certa situação, e aí você não quer parecer ser parcial. Mas aqui dentro tem um favoritismo. Você não quer dar na cara que você está sendo parcial, você está entendendo? Então a atitude você tenta ao máximo controlar, mas aqui dentro há uma torcida por um lado, há uma torcida por outro lado. E é isso que a Bíblia está dizendo, que nós não podemos fazer nada com parcialidade. Eu vou dar um exemplo para você. Hoje no Brasil há, né, me fugiu a palavra, mas toda uma questão política, né, muito forte. Não que não houvesse em outras ocasiões, mas agora há muito mais forte até do que antes. Né? Questão da esquerda, direita, né? Ou como o pessoal brinca, que só tem esquerda e extrema direita, né? Não tem mais direita, só extrema. Mas direita, esquerda e tal, e essa coisa toda. Está muito politizado toda essa questão, né?
Então, olha só, eu estou pegando isso aqui para dar um exemplo para você. Aí vamos supor que você vê lá na notícia que aconteceu uma injustiça com alguém. E aí é muito comum hoje em dia o que a pessoa diz assim, não, mas o fulano de tal foi injustiçado, não, mas ele é bolsonarista, tem que mais que se ferrar mesmo. Não é assim? Por outro lado, diz assim, não, aquela petezada lá vai ter que quebrar a cara mesmo, esses comunas aí. Não é assim? Mas está acontecendo uma injustiça. Não, mas se é para ele se dar mal, tá bem, tá bom. Não é assim? Você está entendendo que houve um espírito de parcialidade? Não é isso? Meu irmão, aí a pessoa vê a notícia lá, um exemplo, tá? Um homossexual, tinha 2 homossexuais ali e estavam se beijando, e aí veio um grupo de pessoas e deu uma surra nos 2. Às vezes a pessoa lê uma notícia, é bem feio, tem que bater mesmo, e tal. Espera lá, se fosse um casal heterossexual e viesse alguém e batesse nele por causa da questão sexual dele, você acharia correto? Não. Né? Porque você não quer que ninguém apanhe na rua por causa da sua sexualidade. Você não concorda com o que a pessoa está fazendo. Você está entendendo? Porque ser imparcial não é ser isentão, como para usar o palavreado da turma hoje em dia. Não é aquela pessoa que fica em cima do muro, que não se posiciona, que não defende as suas ideias. Não é isso que eu estou falando de forma alguma. A gente precisa defender de uma maneira muito intensa a nossa fé, o nosso posicionamento, né, aquilo que a gente acredita e assim por diante. Imparcialidade não é eu ficar em cima do muro, não é isso. Mas, se você não gostaria que um casal heterossexual fosse agredido, você também não tem que concordar se um casal homossexual foi agredido. Por quê? Porque isso é uma injustiça, seja com um, seja com outro. Então, eu vou ser contra a violência. Eu concordo com o homossexualismo de forma alguma, mas não é porque eu não concordo com aquilo que a pessoa está fazendo que eu quero que ela se arrebente, que eu quero que ela seja injustiçada, que eu quero que ela tenha algum tipo de problema. Isso é eu ter um espírito, não fazer nada com espírito de parcialidade. Por causa de um posicionamento político, por causa de uma identidade sexual, por causa de um time de futebol, por causa de qualquer outra coisa. E aí, a gente, graças a Deus, as leis até se endureceram bastante com relação à torcida de futebol, mas num tempo atrás você ouvia muito isso, que o torcedor morreu lá porque estava com a camisa de um time, encontrou uma turma que estava com a camisa do outro, foi lá, nunca viu o cara na vida. Mas o cara torcia para o outro time. Ia lá e brigava na rua. Se matava. Olha que absurdo isso, né? Então, a Bíblia está dizendo que nós não podemos, e eu estou pegando esses exemplos, sei que eu estou indo a um certo extremo, não que isso não aconteça, claro que acontece, mas eu estou pegando exemplos extremos sem entender que às vezes a pessoa é parcial lá no seu espírito, aqui dentro, que ela fica, sabe, sempre favorecendo um determinado grupo em detrimento de outro. Não, e nós precisamos ser parciais. Ou melhor dizendo, troquei a palavra aqui. Nós precisamos ser imparciais. Ser justo com todos. Se eu for justo com todos, pronto, acabou o problema. Eu concordo com aquilo de errado. Não é isso que eu estou falando. Eu acho que eu já deixei isso claro. Amém? Mas não pode haver qualquer tipo de favoritismo. Isso que não pode acontecer por coisa alguma. Por nenhum tipo de situação. E é isso que a palavra de Deus está dizendo. Gente, o apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo e ele está dizendo, diante de Deus e de Jesus Cristo e dos anjos eleitos, peço com insistência que você guarde esses conselhos, sem discriminação, nada fazendo com espírito de parcialidade. Eu posso considerar isso sem importância? Você está entendendo em nome de Jesus? Isso é coisa muito séria. A Bíblia fala diversas vezes no livro de Provérbios que a parcialidade não é bom, seja em que aspecto for. Então, nós precisamos tomar um cuidado com isso. Bom, dito tudo isso, entendendo a seriedade, como a Bíblia leva muito sério, todos esses textos que a gente viu até agora, é para a gente ver como
a Bíblia leva a sério essa questão da parcialidade. Eu quero ver com vocês um texto, e vamos lá para Gênesis capítulo 37, e tentar aplicar isso para casa, para o lar. Claro que dentro de tudo aquilo que eu já falei até agora, é muito fácil da gente ir aplicando essas coisas para casa, para o lar. Mas olha o que a Bíblia diz aqui, ó, Gênesis 37, versículo 3. Ora, Israel aqui não é a nação, tá? Israel aqui é Jacó, que teve seu nome mudado para Israel. Então, estou falando de uma pessoa. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice. E mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. O Jacó, o Israel aqui, está agindo com parcialidade, com favoritismo, ou está sendo imparcial? Está sendo parcial, está agindo com favoritismo. Logo, ele não está sendo sábio. Porque a sabedoria, o que ela é? Imparcial. Perceba que quando eu ajo com favoritismo, eu não estou sendo sábio. E ele tinha esse favoritismo porque o filho preferido dele era o José. Era o caçulinha. Era o filho, né, ali da sua velhice. Não só isso, né? Era justamente o filho da Rebeca que ele amava. Ou melhor, da Raquel que ele amava. Rebeca era a mãe dele. Né? Da Raquel que ele amava. Então tinha todos esses contextos. A Bíblia vai dizer que era filho da sua velhice. Mas eu penso que não era só isso, mas também porque era filho da Raquel. Então ele tinha um carinho especial, ele amava mais esse do que todos os outros. E aí aquilo fica evidente. Então perceba, lembra que a gente falava do espírito, algo interno, e de algo externo. Perceba que no caso dele eram os dois. Num sentido interno, ele já amava mais do que os outros. Mas, além disso, ele ainda dá uma túnica diferenciada que evidenciava que aquele era o filho preferido. Consequência disso, seguinte, quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Acabou a paz desse lar. Toda a conversa acabava em discussão. Toda a conversa acabava, né, com agressões ali, né, agressões no mínimo verbais. Eu fico imaginando mais ou menos a cena, assim, todo mundo sentado na mesa e tal, né, para ter refeição. Daqui a pouco o José dizia assim: ô, me alcança o cesto do pão aí? Pronto, já era motivo de briga. Alguém já pegava e dizia: toma aqui, seu guloso, come tudo também. E graças a Deus que isso era só na casa do José, do Jacó, né? Em outros lares espalhados pelo mundo, graças a Deus essas coisas não acontecem. Amém? Mas nem amém não saiu. Nem pela fé, gente. Que isso? Né? Aí eu fico imaginando, sabe, acordava de manhã assim. Ih, rapaz, tá frio hoje, né? Eu gosto desse friozinho. Você gosta desse friozinho? Porque você tem essa túnica aí? Porque eu não tenho uma túnica como essa, eu passo frio. Você está entendendo? Tudo era motivo de briga. Não é o que a Bíblia está dizendo? Né? Ah, meu irmão, tem gente que até para você elogiar, ela tem que ficar com cuidado. Você vai elogiar, a pessoa se ofende ainda. Né? E com o José estava desse jeito mesmo. No outro dia ele acordava e dizia: ó, que benção, sol. Benção para você que fica aqui em casa, com seu menor, eu vou trabalhar lá e tal. Né? Quer dizer, enfim, tudo era motivo de briga. Por quê? Porque aquela casa, infelizmente, foi sendo edificada, mas não com sabedoria. Faltou a sabedoria do pai. Aquela casa foi sendo edificada com parcialidade, com favoritismo. Meu irmão, e talvez você saiba, talvez não, mas um dos motivos, eu acabo atendendo muita gente, muitas pessoas, conversando, muita família, isso já de anos, né? Mas um dos motivos muito grande que criam assim, ó, feridas profundíssimas na vida de muita gente
é essa questão do favoritismo. É essa questão da pessoa notar que o pai, que a mãe gostava mais de um e menos dos outros. Criam feridas terríveis, criam motivos de discórdia muito grande na família. Né? Então nós precisamos tomar um cuidado, edificar nossa casa com sabedoria, com imparcialidade. Nem aquela escondida aqui dentro não pode haver. Nada fazendo com parcialidade. Amém? Nós precisamos tomar um cuidado com isso. E aí sabe o que acontece? É que isso foi crescendo, a ponto de chegar o momento que os irmãos decidiram matar o José. Não é isso? E aí, quando chega na hora, porque eles estavam decididos a matar, mas quando chega na hora, aí aparece um mais velho, não, veja só, é nosso irmão, nosso sangue, não pode derramar sangue, nosso próprio sangue e tal. Então vamos fazer o seguinte, vamos vender ele, está ali uma caravana de escravo, vamos vender ele para ser escravo. Vão lá, mentem para o pai, ele morreu, está aqui a túnica dele cheia de sangue e tal. Meu irmão, vai causar um sofrimento terrível no pai, né? Uma situação ali terrível em toda a família, sem contar, meu irmão, que esses irmãos todos aqui, eles vão passar anos da sua vida, né, debaixo de uma condenação, debaixo de uma arrependimento, me fugiu outra palavra que é parecida, remorso, né? Debaixo de um remorso muito grande. Tanto é que quando eles vão para o Egito, lá anos depois, se encontram com José e está acontecendo tudo aquilo, e eles não sabem que é José, estão sendo acusados, eles vão dizer assim, é por aquilo que a gente fez com o nosso irmão. Não é isso que eles vão dizer? Perceba que eles passam uma vida também com remorso daquilo que eles fizeram. Mas tudo aquilo ali foi causado pela parcialidade. E sabe o que é o triste da história? É que se a gente olha uma geração anterior, a gente já vê a mesma coisa acontecer. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó, o mesmo Israel aqui. E aí a Bíblia vai dizer que o Isaac amava o Esaú, porque o Esaú era caçador, gostava de atividades lá fora, então provavelmente ficava mais com o pai, que o pai também tinha esse interesse. E aí a Bíblia diz que a Rebeca amava mais o Jacó, porque o Jacó era mais pacato, mais caseiro, provavelmente ficava bem mais com a mãe. E aí, meu irmão, ali a gente já vê também uma parcialidade. Jacó e Esaú, os dois eram filhos de Isaac, mas Isaac amava mais Esaú. Esaú e Jacó, os dois eram filhos da Rebeca, mas ela amava mais o Jacó do que o Esaú. E aí, quando o pai já está velho, já não está mais enxergando, chega na hora de abençoar o filho, então a mãe e o filho tramam para enganar o pai, para receber a bênção que a princípio deveria ser do Esaú, mas que agora o Jacó vai receber essa bênção porque ela gosta mais do Jacó. Entenda, em ambos os casos, tem todo um pano de fundo daquilo que Deus queria fazer. Não vamos nos enganar. Amém. Mas, analisando só no aspecto familiar, olha o que a parcialidade traz para um lar, traz para uma família. Aí, quando Esaú descobriu que Jacó roubou a bênção dele, o Esaú queria matá-lo. Prometeu matá-lo. Falou, só não te mato, porque o pai está vivo, vai dar desgosto para o pai. Mas é o pai morrer, a gente vai ter 2 velórios aqui em casa, o dele e o teu, porque eu vou te matar. Não é isso? E aí Jacó tem que fazer o quê? Perna para quem te quer. Não é assim? Olha só, meu irmão. Nessas 2 famílias, quase aconteceu uma tragédia. Se não fosse todo um agir de Deus, aconteceria 2 tragédias familiares por causa do favoritismo. Então, nós vimos, primeiramente, como isso é coisa séria aos olhos de Deus. E nós estamos vendo como isso pode ser destrutivo numa casa, num lar, numa família. Amém. E que em nome de Jesus Cristo, Deus nos dê sabedoria para edificarmos a nossa casa com sabedoria. E edificar a nossa casa com sabedoria é edificar a nossa casa sem favoritismo, é edificar a nossa casa de uma forma imparcial em nome de Jesus Cristo. Para que haja paz,
para que haja harmonia, para que haja ali a bênção de Deus. E assim o nosso lar seja edificado com sabedoria. Amém. Que o Senhor Deus nos ajude, porque sabemos que não é tarefa fácil, porque a gente acaba sendo, às vezes a gente querendo acertar acaba errando, às vezes a gente querendo ser justo acaba sendo injusto, não é verdade? Mas que o Senhor Deus nos dê graça, nos ajude, nos dê sabedoria para edificarmos a nossa casa de forma imparcial. Diga a glória a Deus, vamos aplaudir a Jesus.